Fala, minha nação tricolor, fim de jogo na Arena Fonte Nova, Bahia 4, Paysandu 0, 5-0 no placar agregado e o Bahia está classificado às oitavas de final da Copa do Brasil. No vídeo de hoje eu quero trazer um pós-jogo completo com tudo o que aconteceu na partida, entrando nos lances, falando sobre o jogo, falando sobre a classificação e principalmente sobre esse resultado que dá moral para o Bahia no final de semana voltar ao Campeonato Brasileiro e tentar manter a boa sequência, porque na próxima quarta-feira já tem jogo pela Libertadores da América, Internacional e Bahia. É o grande jogo da temporada, não tem como a gente fugir disso. E cada jogo que a gente vai jogando e se aproximando dessa decisão, fica obviamente a expectativa do torcedor, fica também a empolgação, né? Assim, o contentamento, né, por conta desse resultado de 4-0, pela vitória no clássico contra a equipe do Vitória, com a situação que foi, né, jogando com um homem a menos, enfim. Já conto muito com o teu like no início do vídeo para você poder ajudar o canal e também o nome do Esporte Clube Bahia, e é muito importante também que você, torcedor, se inscreva para ajudar o nosso canal a chegar a 20 mil inscritos e para você também não perder nenhum conteúdo aqui do nosso canal. Meu nome é José Victor, para quem ainda não me conhece, eu sou produtor de conteúdo aqui do meu Bahia e também estudante de jornalismo, e vamos começar logo esse vídeo para a gente não perder tempo falando justamente sobre a partida. O Bahia venceu a equipe do Paysandu, não só venceu, né? Convenceu diante do time do Belém do Pará e está classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil. Classificação essa que acontece pela quinta vez consecutiva dentro da Copa do Brasil. O Bahia classificou para as oitavas em 2021, em 2022, em 2023, em 2024 e agora também em 2025. Antes do jogo, eu falava com vocês, o Bahia precisa entrar na partida focado, obviamente, mas não pode vacilar, não pode dar brecha para o time do Paysandu crescer, fazer um gol cedo, gostar da partida, ameaçar essa classificação do Bahia. A classificação, antes do jogo começar, ela já parecia muito bem encaminhada, mesmo com uma vantagem mínima de 1-0. Como eu expliquei para vocês, o time do Paysandu é um time que é muito tradicional no nosso futebol brasileiro, porém não está atravessando uma grande fase na temporada, principalmente na Série B, que é a competição nacional que eles estão disputando. E esse jogo para eles era jogar de forma recuada, tentar ter a bola em alguns momentos, mas jogar recuado e explorar os erros do Bahia. E o Bahia não podia dar brecha para que isso acontecesse. Logo no começo do jogo já sente assim, já tem um problemaço, né? O Eric sente a coxa e já vira desfalque, ele queria começar a partida como titular, e aí o Fred tem que jogar a lateral direita e o Santiago Mingo vai fazer a zaga pelo lado esquerdo do campo, e aí modifica o time e o Bahia perde mais um jogador de meio de campo. O Eric é um atleta muito importante para esse time do Bahia, é um dos artilheiros da equipe na temporada, e eu não sei ainda a gravidade da lesão, se vai ser de fato confirmado, eu acredito que sim, mas é uma ausência que vai ser muito sentida nesse time do Bahia, porque é um cara que tem muita qualidade, um cara que tem uma boa chegada à frente, é um cara polivalente, pode fazer várias funções, e o Santiago Arias ainda não está pronto para voltar. Ou seja, é o Rogério tendo que provavelmente ter mais uma dor de cabeça com a lateral direita. Só vai ter o Gilberto até o jogo contra o Internacional pela Libertadores. Tem o jogo contra o Grêmio e depois vai ter esse jogo contra o Inter. A expectativa é que o Santiago Arias ele possa voltar para esse jogo, mas não é certeza. Mas, enfim, vamos torcer para que não tenha sido nada grave com o Eric, que ele possa voltar o mais rápido possível. Voltando para falar sobre o jogo. O Bahia entrou na forma como deveria entrar e já eu falando com vocês sempre, né? Muito focado, buscando sempre o gol, tentando resolver a partida o mais rápido possível, e foi isso que aconteceu. O Bahia aplicou logo 3-0 no primeiro tempo. Destacar aqui as atuações do Kaique, que foi responsável por pelo menos 2 assistências para o gol do William José, que foi muito bem, marcou 2 vezes. Destacar também o Michel Araújo, jogador que até pouquíssimo tempo atrás era um dos alvos da torcida. Acho que tirando o Kaique, o William José, o Michel Araújo e o Rodrigo Nestor, né, que foram os artilheiros do dia de hoje, todos esses jogadores eram contestados, eram criticados pelo torcedor, e eu fiquei feliz que eles conseguiram marcar gol e conseguiram fazer uma ótima partida. Acho que não só esses 3 jogadores, mas o time por si foi muito bem no dia de hoje, foi muito bem taticamente falando, tecnicamente todo dia estava num dia bom, feliz quando isso acontece, feliz quando o Bahia consegue jogar bem, consegue compensar e empolgar o seu torcedor. Afinal, é por isso que esse time está sendo construído, é para esse tipo de coisa, para esse estilo de jogo, ter uma posse da bola, uma posse da bola produtiva, que o time possa conseguir chegar à frente, criar muitas oportunidades e fazer muitos gols. O William José, gols de centroavante, assim, gols de cara que tem muita qualidade, e aqui não é querendo puxar para o meu lado não, mas só para avisar, né, que eu avisei, né, só para dizer que eu avisei, porque eu falava com vocês, o William José é um cara muito diferente, e é um cara que em algum momento da temporada iria ter essa sequência, iria ter uma boa fase, se ele tivesse bem fisicamente, porque é um cara muito útil, é um cara que pode ajudar demais essa equipe. Então, feliz com a participação dele, com os gols, né, na noite de hoje, e
que ele possa dar seguimento a isso, né, dentro da temporada, que a gente possa ver muito mais desse William José. É óbvio que também esse número de gols, essas boas atuações também são frutos de um time que o Bahia enfrentou, que é um time desorganizado, e isso não pode ser tirado da equação. A gente não pode chegar aqui e ser hipócrita e dizer que o Bahia jogou uma bola e tal, não sei o quê. Assim, claro que tem que chegar e falar, mas tem que levar também em consideração o adversário que estava do outro lado. O Bahia estava enfrentando um time que é muito limitado tecnicamente, todo mundo sabe disso, e obviamente quando você enfrenta esses adversários, eles marcam mal, eles dão mais espaço, e esse tipo de coisa acontece com mais facilidade do que se você enfrentar um Flamengo, um Botafogo, outra equipe, assim, né, que tem um ótimo time, né, do futebol brasileiro, principalmente da primeira divisão. Eu não vou ser hipócrita de tirar isso da equação, mas é óbvio que tem que se destacar, é óbvio que tem que se valorizar, porque esses atletas não estavam jogando bem, não eram atletas que estavam indo tão, assim, performando de tão alto nível e conseguiram, né, desde o clássico Bavi, o Michel Araújo que entrou e fez o gol, o William José, que na minha opinião já vem jogando bem em alguns jogos, mas faltava esse gol, e hoje eles conseguiram desencantar, conseguiram ir muito bem. Destaque também, meu povo, para o Juan Pablo, que entrou no segundo tempo, teve algumas jogadas que ele arriscou, que ele foi pro fundo, que ele foi pro drible, sofreu falta, fez ótimas tabelas ali com o Lute e tal. É um jogador muito interessante. E é um jogador que, se ser colocado mais, ter mais minutos em campo, eu acho que ele pode render um pouquinho. O Rogério, ele às vezes preserva demais o Juan Pablo, na minha opinião. Eu sei que ele tem apenas 16 anos, mas é um garoto que precisa de oportunidade, ele precisa de minuto, ele precisa estar jogando. Então você não pode ficar só colocando ele quando está numa situação muito favorável. Tem que colocar o Juan Pablo sempre assim, não sempre, né? Não todos os jogos, mas dá mais oportunidades para o garoto. Às vezes o Rogério tem a opção ali de fazer uma modificação para colocar um jogador de lado do campo, ele prefere colocar o Thiago, que não nada contra o Thiago, tá? Que vem fazendo também para mim uma boa temporada, uma temporada de muita evolução. É um garoto que também trabalha muito bem, mas tem situações, tem jogos específicos que às vezes precisa de um jogador como o Juan Pablo, que vai para cima, que tem um drible, que ele é muito forte fisicamente falando, é um cara que tem que ser lapidado e na minha opinião tem que ser dado mais minutos para ele poder até pegar um pouco mais de experiência, né? Para que ele possa estar cada vez mais pronto, né? Que, assim, mais rápido, né? Para que ele possa ajudar esse time profissional. Falar também sobre isso, assim, a gente sempre está falando sobre a janela nos vídeos e eu sempre trago um compacto, né? Com informações e janela, mercado, informações gerais. Eu quero trazer uma informação sobre o mercado, porque eu vi muita gente comentando sobre a possibilidade do retorno do Biel, já que ele está saindo do esporte nessa janela de transferências que vai ter agora. O Sport ele foi campeão português, né? Eu não sei se vocês acompanharam. O Biel participou da festa, participou do título e tal e tudo mais. Só que ele não se adaptou tão bem assim. Os portugueses acreditam no potencial do Biel, mas querem que ele seja emprestado para ele poder ganhar mais ritmo, experiência em outro lugar, porque provavelmente para a próxima temporada ele não vai ter tantas oportunidades assim. Uma volta ao futebol brasileiro não está descartada, mas segundo o que eu soube, não é a prioridade do staff do Biel. Eu quero muito que o Biel volte ao Bahia, porque eu acho que é um jogador importante. É um cara que teve destaque aqui, que teve sucesso aqui e ajudaria demais a gente nesse final de temporada, até, por exemplo, no meio do ano que vem. Seria mais uma opção interessante para o lado de campo e aí praticamente o Bahia não precisaria contratar um jogador diferente, porque assim, sempre quando você contrata um cara que você não conhece, tem um risco do cara dar errado, tem um risco do investimento que você fez não valer a pena. E quando você já tem um jogador como o Biel, que você conhece, que já tem um tempo trabalhando por aqui, que você viu crescer, que você viu evoluir, ser o Biel que a gente conhece hoje, fica um pouco mais fácil, é um jogador que você tem mais certeza de que pode te dar alguns retornos, você já sabe bem o que esperar dele. Eu ficaria muito feliz de ter o Biel aqui de novo, não sei vocês, tá? Espero que vocês gostem do vídeo de hoje. Se você gostou, não esquece de deixar o teu gostei, que é muito importante. Não se esquece de se inscrever no nosso canal, que é muito importante para você poder nos ajudar. Até o próximo vídeo. Valeu, tchau!